Muito bem, vamos lá. Iniciando então o nosso estudo de hoje, dando continuidade aqui no estudo do Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais. Nós estamos no capítulo número 6, Lei de Destruição. O nosso primeiro item, a destruição necessária e destruição abusiva. No nosso último encontro, nós estudamos a questão, ou as questões 728 e 728A. Ficamos o estudo inteiro discutindo sobre esse tema, tão importante, tão interessante, falando sobre a destruição como parte da lei da natureza e também o instinto de destruição que nós trazemos em nossa personalidade. Hoje nós vamos então para 729, e Kardec pergunta se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Lembrando que quando nós falamos sobre destruição, não é necessariamente uma destruição deliberada do homem, que destrói, que explode, que transforma, O que nós falamos na verdade, transforma o ambiente, Nós falamos, por exemplo, que uma árvore que é derrubada com uma finalidade útil, quando nós falamos de um vegetal que é tirado do pé para a nossa alimentação, um animal que é sacrificado para a nossa alimentação também, tudo isso nós podemos chamar de destruição. Não apenas a destruição no sentido de prejudicar, mas na verdade nós falamos de uma destruição no sentido, por exemplo, dos seres vivos. A morte é uma destruição, independente de como ela chegue. É a destruição do corpo físico, é a destruição, por exemplo, de um pé de alface, que nós damos pouco valor, mas não deixa de ser um ser vivo. Nós falamos, por exemplo, das guerras, que é uma destruição. Nós falamos de fenômenos naturais, que é uma destruição. Então, quando, por exemplo, um terreno é aplainado para que seja construída uma obra que tem uma finalidade útil, nós então vemos ali tudo aquilo que é retirado daquele local, um ser vivo que se encontra vivendo naquele local e ele acaba sendo morto por causa desse trabalho, nós vemos ali como destruição também. Então, isso que nós devemos compreender como destruição, tudo aquilo que transforma. Então, Kardec perguntando aqui se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, porque a natureza os cerca de meios de preservação e conservação. Então, quando nós falamos sobre meios de preservação e de conservação, nós lembramos, por exemplo, os nutrientes da terra, a chuva, o ambiente seguro, tudo isso é preservação, a natureza mesmo que oferece. Então, para que a gente vai criar todo aquele espaço bem cuidado, aquele espaço que oferece tudo aquilo que aquele ser vivo tem para se desenvolver? Por que então a destruição vem e arranca tudo e destrói tudo? A resposta dos espíritos: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Então aqui nós vemos, quando se fala em destruição, Kardec está comentando, os espíritos comentam então sobre os seres vivos. Nós podemos classificá-los desde os reinos mais inferiores até na condição hominal onde nós nos encontramos. Bom dia, Flávio. Então, nesse caso, nós temos esse instinto de preservação, esse instinto de conservação que todos os seres possuem, tratando naturalmente dos princípios, a partir do princípio, dos princípios mais evoluídos, como, por exemplo, o animal, ele naturalmente foge do perigo. Ele se alimenta, ele se protege, ele encontra meios de sobreviver. E ele simplesmente não tem essa noção. Por que ele tem que se manter vivo? O instinto que ele traz em si já faz com que ele se conserve. E a mesma coisa acontece conosco. Nós temos ali os diversos recursos, e no nosso caso, a inteligência nos proporciona isso, encontrar meios de nos preservarmos.
Basta ver a humanidade hoje, nós temos ali as nossas ciências evoluindo, a nossa diplomacia, o espaço onde que nós construímos, o sistema de produção, tudo isso é reflexo da nossa inteligência, mas o princípio básico de tudo isso é exatamente a sobrevivência, onde nós criamos meios de proteção, de conforto, de prolongamento da nossa vida. Tudo aquilo que vem como uma interrupção, nós já podemos classificar como algo patológico, algo que está desequilibrado perante essas leis naturais. Então, nós que chegamos nesse estágio mais avançado, no caso do reino animal, todos os seres procuram fazer isso. Você encontra, nesse caso, uma minhoca enterrada num terrário que você tenha, você percebe que quando você revira a terra e ela se sente ameaçada, ela começa a se contorcer. E naturalmente ela faz isso como um princípio de sobrevivência. Isso acontece com todos os demais seres. É a fuga, é a agressão, é o meio de se camuflar. Por isso, então, a natureza oferece esses meios de preservação exatamente para que possa oferecer condições para que o princípio inteligente se desenvolva. Mas a destruição é necessária. E essa destruição nós entendemos que a própria natureza faz isso no momento em que a vida de um ser, a vida biológica de um ser, chega a seu termo. Ou seja, no final, o animal morre, a planta morre, se renova, e aí então nós, através de uma visão mais transcendental, indo além daquilo que o mundo físico pode nos mostrar, nós entendemos então que todo esse princípio, todos esses seres vão se renovando, cada um dentro do seu próprio meio. A Angelina colocou, para não confundir, né, pois o outro, beleza. Então nós vamos aqui fazer apenas um reforço a partir daquilo que Miramês traz para nós. Deixa eu pegar aqui 729. Vamos aqui rapidinho. Israel, bom dia. Aqui, vamos lá, comentário de Miramês. Então, o texto que ele oferece para nós: preservação e conservação. Destruição, palavra que imprime na mente certo terror. É apenas o nome de mutações necessárias para que a alma, ou o princípio inteligente, tenha capacidade de entrar em outra dimensão de vida. Não há perda de nada. As mudanças são necessárias para melhor andamento da vida, dentro da vida de Deus. A regeneração das almas é o ponto de início para novos entendimentos, e em muitos casos, para essa devida regeneração, é preciso uma dinamite em forma de dor, de mudanças de vestes para o despertar do espírito. Podemos notar no presente o quanto o ser humano mudou em relação à morte do corpo físico. Há algum tempo atrás, fazia-se um escândalo quando alguém morria. A mudança foi muito grande. Hoje, em quase todo mundo, só se vêem as lágrimas e, por vezes, preces em favor do que partiu para o mundo espiritual. A destruição é sinônimo de renovação. No entanto, não queiramos destruir para apressar a renovação. Esse ato não cabe ao dono do corpo fazê-lo, mas somente a Deus, Criador e Senhor de todas as coisas. Em todos os reinos existe a destruição, imprimindo na vida uma renovação mais elevada. Cabe observar, igualmente, que somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence a Deus, que deu a vida física e pode tirá-la quando lhe aprouver. É nesse sentido que o Senhor nos deu os meios de preservar a vida e métodos de conservação da saúde para que as almas não possam sair do corpo antes do tempo. Podemos analisar quantas pessoas se entregam ao suicídio lento por meio dos vícios que se dividem em inúmeras modalidades de desculpas que não convencem. Quem o faz responde pelo seu desleixo moral. A fala do mestre que Marcos anotou no capítulo 13, versículo 22, nos servirá para muitas instruções. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Os falsos profetas se encontram em toda parte, e não somente nas religiões. Eles, para enganar, veem em outras atividades induzindo homens a erros que não cabem na área do bom senso. Eles estão espalhados como escritores, como orientadores das massas, usando principalmente os instrumentos de comunicação em todas as suas divisões, e têm enganado muita gente, até mesmo os escolhidos que já entendem a moral cristã. E quando algum livro espírita ou espiritualista fala mais acentuadamente sobre a educação dos pensamentos, é julgado por eles como fanatismo religioso. Estamos na época de destruição dos velhos hábitos, para criar novos métodos de vida. Repetimos quantas vezes forem necessárias, que respiramos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias e mesmo vestimos os nossos atos da vida. Todas as mudanças internas modificam a vida externa. Essa é que é a boa destruição que poderemos fazer em favor da humanidade. As grandes catástrofes, como as guerras fratricidas ou a natureza dando sinais de revolta contra os homens, não é culpa somente de alguns seres humanos ou nações. Todos estão ligados ao karma coletivo, como devedores. Somente os que estão fora disso são aqueles que têm pensamentos puros. Bom, aqui, nessa parte final, aqui nessa metade desse texto, Miramês trouxe para nós tanta coisa para reflexão. Por exemplo, quando ele fala sobre o tempo necessário para a nossa existência aqui no mundo físico. Para nós, espíritas, temos a oportunidade de analisar essa questão a partir dos princípios que os espíritos trouxeram para nós quando se fala sobre a necessidade da evolução, os métodos de evolução a partir das experiências que cada espírito vivencia, a lei de causa e efeito sendo aplicada sobre cada um de nós a partir das nossas escolhas, né? É aquilo que eu sempre chamo de a pedagogia divina, que é aquela que nos permite aprender com as próprias experiências, né? Reforçando os acertos e aprendendo com a dor como consequência do erro. Então, quando nós falamos sobre uma programação reencarnatória, através dos livros, por exemplo, de André Luiz, é o que nós temos de mais ilustrativo nesse sentido, né? Mas quando nós pegamos os princípios da reencarnação na lei, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, nós analisamos cada caso. Então nós pegamos um espírito, por exemplo, e analisamos qual é a sua história e como será a sua próxima encarnação. Nós, vamos dizer assim, de um modo até um pouco atrevido, nós fazemos de conta que temos um pouco de compreensão para analisar a necessidade de cada indivíduo. Mas aí nós pegamos então um espírito que viveu com uma determinada experiência, vivendo um contexto que trouxe para ele aprendizados, sejam aprendizados pelo amor ou aprendizados pela dor. Ele teve ali atitudes que deixaram marcas negativas na sua consciência e, portanto, vai ter que regenerar isso através de uma nova existência. Nós tivemos esse espírito vinculado a um determinado grupo e, através desse grupo, ele aprendeu e ensinou, ele recebeu agressões e também agrediu. E aí então nós vamos analisar, pegando ali o prontuário espiritual dele, e vamos ver ali, a sua próxima encarnação vai ter então esses elementos. Você vai viver em tal lugar, você vai ter essa experiência, você vai conviver com essas pessoas, e mais importante de tudo, a sua existência vai ter esse prazo de validade. E você vai ter que trabalhar para aproveitar cada instante da sua vida para vivenciar essas experiências da melhor forma possível. Você não vai ter, por exemplo, uma existência curta, mas uma longa. Você vai ter ali algumas décadas de vida e você vai ter que aproveitar, como eu disse, todas as oportunidades e, portanto, você vai ter que trabalhar pela sua própria preservação. E aí então esse espírito reencarna. Giovanni, bom dia. Esse espírito reencarna. E aí então ele vai começar ali a viver as suas experiências, vai alimentar alguns vícios, vai viver ali algumas situações de negligência, e aí então a sua vida chega ao fim e ele volta ao mundo espiritual
como os espíritos reforçam para nós, a grande maioria de nós acaba interrompendo uma existência terrena pelos hábitos, pelo nosso modo de viver. Então, se nós temos uma programação reencarnatória, por exemplo, de 80 anos, geralmente a gente chega ali aos 70 e alguma coisa, porque a gente vai minando a nossa saúde orgânica, chegando então a um final de vida que vai aquém daquilo que havia sido programado. Então é através do estresse do nosso dia a dia, a gente acaba prejudicando o nosso sistema nervoso, a gente acaba prejudicando o nosso sistema digestivo, ou nós temos hábitos que afetam o nosso pulmão, ou então também o nosso sistema digestivo, e aí então o corpo entra em colapso e o espírito desencarna, numa programação que iria mais além do que ele estava programado. Muitas vezes, dependendo a partir de uma certa fase da nossa vida, a gente lembra, por exemplo, que nós começamos a nos preocupar muito mais com a nossa saúde do que com a nossa vida moral, que é o mais importante da nossa existência, que foi para isso, inclusive, que nós reencarnamos. Mas aí a gente criou tanto problema que acaba, infelizmente, tendo que desviar a atenção para cuidar da nossa saúde física, porque a nossa vida foi ali bombardeando o nosso organismo. E aí então, em vez de eu me concentrar no que é mais importante, eu tenho que desviar o meu foco. Então nós retornamos para o mundo espiritual. Esse instinto de preservação, então, como nós vimos, e esse instinto de conservação, foi aquilo que manteve aquele espírito, aquele indivíduo encarnado durante esse tempo todo, vivendo essas experiências. Se nós não tivéssemos esse instinto, e Kardec lembra muito disso na sua época, quando ele falava sobre aquele conflito entre o que o Espiritismo trazia para nós sobre a realidade espiritual e aquilo que o positivismo, o materialismo trazia. Naquela época foi muito intenso, nós lembramos, em que as pessoas, vendo algumas dificuldades, não vendo mais sentido para suas vidas, simplesmente cometiam um suicídio. E Kardec colocava o Espiritismo como o maior opositor ao suicídio pelo fato daquele contexto daquela época ser uma época muito grave nesse ponto. Então nós temos ali o indivíduo se preservando instintivamente e sem se dar conta que ele estava, na verdade, cumprindo uma programação reencarnatória. Para nós que temos as lições da doutrina, sabemos que a nossa existência aqui no mundo físico tem um propósito, tem um sentido. Nós não estamos aqui por acaso e não terminaremos a nossa vida também por acaso, tudo tem um sentido. Dudu lembrou aqui que essa bateria fluídica vai desgastando e nós consumimos rapidamente isso, né? Se nós soubéssemos dosar, fazendo ali, né, com que a nossa vida chegasse no seu ponto máximo, tendo aproveitado tudo aquilo que a vida nos oferece como experiências, certamente nós voltaríamos para o plano espiritual como espíritos vencedores, né, como espíritos completistas, né, dentro de algumas expressões. Mas então, o que é colocado para nós aqui por Miramês, quando ele fala sobre essa destruição, é uma destruição legítima quando ela chega no seu momento, dentro daquela programação. O nosso corpo físico vai se desgastando, nós tínhamos uma programação daquelas décadas, daquele tempo de existência, e aí então chega a morte do corpo físico, de uma forma natural, seguindo o seu ciclo, e aí então voltamos para o plano espiritual com a consciência tranquila de ter feito ali o melhor que nós podíamos fazer. Mas acontece que muitas vezes, como nós vemos aqui, nós fazemos parte de uma sociedade, e podemos colocar não apenas uma sociedade local, mas uma sociedade planetária, onde nós geramos muitos conflitos. E aí então quantas vezes existências são interrompidas pelo fato de nós fazermos escolhas equivocadas, como parte de uma coletividade. E aí então nós vemos as guerras, nós vemos ali a destruição do ambiente onde nós vivemos, onde nós somos ali afetados por doenças, afetados por desequilíbrios ecológicos, enfim. Então essa destruição toda faz com que nós abreviemos a nossa passagem aqui pelo mundo. Mas aí quando a consciência começa a expandir, a gente começa a trabalhar a nossa vida de um modo muito mais equilibrado. E um outro ponto que nós podemos colocar aqui no final é a respeito desses falsos cristos, falsos profetas, que Miramês muito bem colocou para nós, que ele não trata somente desses falsos profetas dentro de ambientes religiosos filosóficos.
ou filosóficos espiritualistas, né? Mas ele coloca em todos os meios. E ontem mesmo nós conversamos sobre isso, lá no nosso livro Libertação, falando sobre aqueles que trazem graves perturbações para a sociedade, né? Nós vimos aquele personagem que conversava ali com o André Luiz naquele pedido de auxílio, naquele pedido de resgate na casa de Margarida, e ele começou então a dizer para nós, a trazer para nós a sua atitude. Ele era um escritor, trazia polêmica, trazia perturbação, trazia agitação. E olha o que Miramês coloca, né, como endossando aquilo que nós estudamos ontem. Falsos profetas que, espalhados como escritores, como orientadores das massas, usando principalmente os instrumentos de comunicação em todas as suas divisões, e têm enganado muita gente, até mesmo os escolhidos, que já entendem a moral cristã. E quando algum livro espírita ou espiritualista fala mais acentuadamente sobre a educação dos pensamentos, é julgado por eles como fanatismo religioso. Então nós temos não aqueles que perturbam a massa, né, perturbam a população com as suas ideias, com suas publicações, e como conversamos ontem, nós estamos vivendo uma época em que a tecnologia favorece a comunicação entre os indivíduos, e isso se torna muito mais grave. Eu me lembro, na década de 1980, lá no começo principalmente, em que para você colocar uma notinha no jornal você pagava uma fortuna. E as revistas eram periódicas, por exemplo, né, as revistas de grande circulação nacional vinham uma vez por semana, uma vez por mês. Os jornais tinham que fechar a sua edição de madrugada para poder publicar e chegar de manhã nas bancas de jornais. Hoje nós temos a internet, que eu posso publicar qualquer coisa, em qualquer lugar, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e eu vou então influenciando. Obituário, classificados, notícias, tudo isso era muito calculado. Hoje não, hoje eu simplesmente numa rede social, dependendo da quantidade de pessoas que me seguem e da quantidade de compartilhamentos que tem, minha ideia viaja o mundo todo instantaneamente. E aí então nós vemos que os tempos atuais são muito mais agitados do que naquela época. Agitados em termos de divulgação de ideias. E, infelizmente, pelo fato de nós não termos ainda ideias evoluídas, ideias bem desenvolvidas, moralizadas, nós vemos aí então esse lixo tecnológico, né, voando, ou esse lixo moral voando pela tecnologia, afetando a todos. E quantas vezes nós entramos nesse estado de perturbação, minando, como eu disse lá no início, a respeito da preservação do nosso corpo, minando a nossa saúde, minando o nosso psiquismo. Então, na verdade, nós estamos provocando uma destruição e uma autodestruição, violando, por exemplo, essa lei de conservação. E nós fazemos isso de um modo tão natural e tão inconsciente que quando nós percebemos, a coisa já aconteceu. Nós já interrompemos a nossa existência, nós já nos desviamos do propósito existencial que nós tínhamos aqui na nossa vida. E aí depois nós temos aqui, né, as grandes catástrofes, como as guerras fratricidas, ou a natureza dando sinais de revolta contra os homens, né? Não é culpa somente de alguns seres humanos e nações. Todos estão ligados ao karma coletivo, como devedores. Então essa expressão karma coletivo, naturalmente, né, nós fazemos ali uma interpretação adequada, correta, a partir da visão espírita, quando nós falamos sobre as expiações coletivas, que Kardec bem tratou para nós, né, lá no livro Obras Póstumas, num artigo que foi publicado, né, um artigo dele que foi publicado, juntamente com as instruções de um espírito que se comunicou tratando desse ponto. E aí quando nós falamos sobre karma coletivo, sobre expiações coletivas, nós falamos sobre expiações individuais, expiações dentro de um círculo familiar e dentro de uma sociedade, nos seus mais variados graus. Por exemplo, por que em alguns estados nós temos ali uma relativa tranquilidade, estados aqui do Brasil, e em outros estados existe toda aquela agitação, toda aquela preocupação? Por que, por exemplo, numa cidade nós temos ali uma boa estrutura, uma vida, uma
uma boa qualidade de vida, e enquanto outras cidades nós temos epidemias, nós temos conflitos, nós temos uma série de situações graves que acontecem. Porque aquelas pessoas estão vinculadas àquela história. Por que aqui no Brasil nós temos aqui as nossas dificuldades, mas são dificuldades muito maiores do que alguns países que trazem as suas estruturas bem formadas, mas também situações muito menos graves do que outras nações que passam por conflitos destruidores. Lembrarmos, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos países na Europa que foram completamente arrasados, e aqui no Brasil nós estávamos confortavelmente instalados, vendo a coisa acontecer de longe. Enquanto nós temos aqui as nossas fazendas produzindo alimentação que sobra, só não temos a competência de bem direcionar toda essa produção, e nós vamos para a África e vemos pessoas morrendo de fome. Por que então cada um instalado nesse local? Diz respeito a essas expiações coletivas. Sem chaconete, sem dúvida. Né? Então, a gente lembra sempre também no próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos explicações importantes a respeito da função do Brasil. Que, na verdade, ele é um local de educação moral. E para educar moralmente as pessoas, ele tem que trazer para nós experiências dolorosas, pelo fato de nós sermos ainda espíritos rebeldes. Bom dia, mami. Então, você não pode, quando a gente imagina, né, que quando nós fizemos o estudo a esse respeito, eu acabei trazendo para nós aqui, né, a partir daquilo que os espíritos ensinavam, estudiosos ensinavam, uma visão muito diferente do Brasil. A gente imagina que o Brasil vai ser o paraíso. Mas como é que o paraíso pode acolher espíritos tão rebeldes? Então nós vivemos num país que tem ali características étnicas múltiplas, nós temos um país que traz um ecumenismo muito grande, né, com várias filosofias espiritualistas, convivendo com relativa tranquilidade, com relativa saúde. Nós temos situação social que exige de nós transformação de valores. Então o Brasil, sendo esse coração do mundo, na verdade ele é um ambiente bastante espiritualizado. Mas ele traz ali desafios importantes para que nós modifiquemos o nosso caráter. E essa é a função do nosso país. Não é o paraíso que todo mundo imagina. Já pensou se nós tivéssemos um país com uma estrutura social tranquila, o egoísmo que ia imperar aqui nesse local? Então para nós é meio complicado a gente analisar essa situação a partir dessa visão, né? Mas aqui realmente é uma grande escola. E não é à toa que nós estamos aqui estudando uma filosofia que em nenhuma outra parte do mundo é aceita e difundida da forma como acontece aqui no Brasil, trazendo uma visão muito diferente do que acontece mundo afora, onde existe um dogmatismo muito grande, até mesmo um ateísmo muito grande. A Angelina lembrou, né, que para aprendermos com eles e eles conosco, né, é através do desenvolvimento da fraternidade que nós crescemos espiritualmente. E não pode haver fraternidade se não houver a necessidade entre os homens. Se todo mundo tivesse a vida bem estruturada, para que eu ia me preocupar com o outro? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, nós vemos isso no mundo afora. A Chaconete colocou com certeza na África, Oriente Médio, os encarnados lá são de espíritos mais rebeldes que aqui no Brasil, assim dizem os espíritos para nós. Que nesses locais de grandes necessidades são espíritos que trazem ali uma grande rebeldia, e através desse sofrimento, através dessa hostilidade, seja ambiental, seja social, é que vai moldar o caráter desses indivíduos. Nós somos privilegiados. O nosso problema é um problema político aqui, um outro conflito ali. Vamos viver nesses locais. É exatamente, Angelina. Então, por isso, o que Miramis coloca para nós, como eu falei para vocês, esse texto aqui traria oportunidade para a gente fazer uma palestra enorme, pelos tantos elementos que ele foi aqui listando, tratando para nós a respeito dessa ideia da conservação, da preservação e da destruição. Mas vamos em frente. Aqui depois, na próxima questão, então, na número 730, Kardec pergunta, lembrando que aqui nós estamos falando de destruição no sentido da morte,
né? Não é uma destruição de infraestrutura, né? Nós falamos aqui da morte propriamente dita. Então, é essa destruição do corpo físico afetando o desenvolvimento do espírito. Na questão 730, Kardec pergunta: desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que se temer, por que o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? Aqui é interessante porque a morte sempre foi um tabu. Eu me recordo de um programa, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir também, era ali mais ou menos começo da década de 1990, 93, 94. Na TV Gazeta, antigamente, passou um programa chamado Os Últimos Tabus. E dentre esses, falava sobre sexo, falava sobre a morte, falava sobre uma série de temas que para nós era muito difícil de abordar. E esse capítulo em especial a respeito da morte, né, no sexo falava muito sobre prostituição, falava sobre comportamentos de cada sociedade no mundo, né, porque era um programa que foi trazido para o Brasil. Aí me recordo de alguns quadros que mostravam no Oriente Médio, na Europa. E esse da morte era muito interessante porque mostrava cenários que trazia para nós uma ideia da morte em várias partes do mundo. E eu me recordo de uma capela em especial, não me lembro onde que ela era formada por crânios humanos, né? E então você vê assim as paredes encravadas com crânios, com aqueles adereços religiosos e coisa e tal, e falava exatamente isso, o impacto que a morte traz para todos nós. O próprio cemitérios que nós temos hoje é um ambiente que traz uma certa aflição para muitas pessoas, se não do ambiente em si, da imagem que ele transmite, pode ser também a própria ideia da morte que para nós é angustiante, o medo do desconhecido, o medo de perder alguém pela morte, né? Então, sempre trouxe para nós muita apreensão. Os próprios rituais para a celebração dos mortos, para a despedida dos mortos para nós, traz ali um aspecto temeroso, né? Eu poderia dizer até um aspecto fúnebre, mas aí eu serei redundante, porque por ser fúnebre é exatamente pela morte. Então nós temos ali aquele ambiente sombrio, o preto sendo utilizado como símbolo de luto, os cemitérios para nós, então, tendo ali as suas imagens, né, a gente já chegou até a estudar sobre isso também, aqui no Livro dos Espíritos, a respeito da morte. Lá na segunda parte, nós falamos um pouquinho sobre a arte tumular, né, que são aqueles artistas que criam aquelas esculturas magníficas em cemitérios, né? Então, que simbolizam principalmente, hoje nós até encontramos algumas diferenças, mas em geral, até mesmo essas esculturas, por mais belas que elas fossem, elas trazem um símbolo de dor. Então eram anjos que estavam chorando, sei lá, era sempre assim aquela imagem de tristeza, né? Então para nós a morte sempre teve esse simbolismo de perda, de dor e de sofrimento. Sem falar nesses rituais macabros que tem pelo mundo afora, tratando a morte com esse aspecto tão tenebroso, né? Então Kardec pergunta, mas se a morte promove para nós uma transformação, é um retorno natural para o mundo espiritual, por que nós temos tanto medo dela? Por que ela simboliza para nós traz um símbolo tão doloroso para nós? Pode ser uma pergunta óbvia, né? Não, mas a morte é a morte assusta qualquer um. Mas espera aí, se a morte é uma transformação, por que ela continua assustando? Antes aqui o Dudu lembrou sobre Quem Tem Medo da Morte, né? Um livro muito interessante de Simonetti, que também já desencarnou, né? Nosso amigo Simonetti.
Chaconet colocou, né, eu acho que com o estudo do livro dos Espíritos, a morte fica como uma libertação, como se o corpo fosse uma cela, uma prisão, que a morte fosse a libertação, né? Pois é, mas o detalhe, né, é que quando nós falamos sobre a doutrina espírita e a presença dela aqui no nosso mundo, ela acolhe uma quantidade muito pequena de pessoas se comparado com as demais religiões mundo afora. E todas essas religiões, elas continuam alimentando esse sentimento de dor. Basta a gente lembrar, né, a ideia dos funerais que tem rituais religiosos, de todas as ordens, né? Se você vai no católico, no evangélico, você vai no muçulmano, sempre é aquela tristeza, é aquele sofrimento e aquela dor. Então a doutrina espírita, como lembra, né, Leon Denis, se eu não me engano, né, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Isso significa que os princípios espíritas vão reformar as bases dogmáticas das religiões tradicionais. Então, por exemplo, pensar a morte como um indivíduo do pó ao pó, da terra à terra, né, dentro daquelas falas ritualísticas tradicionais, e que o indivíduo vai para ficar do lado de Deus e tudo mais, esse esclarecimento sobre a vida após a morte do corpo físico começa a se transformar. Mas pelo que nós vemos hoje, né, pela forma como as religiões ainda abordam esse processo da morte, da transformação, nós vemos que vai demorar bastante ainda. Então nós vemos que as religiões vão se transformando conforme os indivíduos também vão se transformando. E nós vemos que é uma transformação interessante. Quando nós vemos, por exemplo, né, até comentei com vocês essa semana também, sobre uma novela, um livro, um filme que as pessoas assistem trazendo esses princípios que o Espiritismo estuda. Quando nós vemos um filme como, talvez um dos mais clássicos, né, um filme como Ghost, Do Outro Lado da Vida, e aí então nós vemos ali um espírito que continua vivo, que continua com suas preocupações, que continua sentindo, continua existindo. Então o indivíduo pode ter a religião dele, mas ele olha para aquele filme, assiste àquele filme, e ele vai dizer assim, poxa, mas que legal essa ideia. A novela Viagem, nós temos ali também Amor Além da Vida, de uma forma mais técnica, né, nós vamos para as pesquisas. Recentemente nós tivemos uma publicação do Dr. Alexander Moreira Almeida, que ele é psiquiatra, né, estudioso de fenômenos relacionados à doutrina espírita, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele postou na semana passada um artigo, ele postou há um tempo atrás um artigo, coisa de talvez mês passado, que convidava pessoas que tivessem alguma experiência com lembranças de existências passadas, que entrassem em contato com a universidade lá de Juiz de Fora para uma pesquisa. Inclusive ele mesmo compareceu no programa Encontro com a Fátima Bernardes, trazendo ali algumas pessoas que tinham vivido essa experiência de lembranças de existências passadas, ou, por exemplo, tinha uma mãe lá cujo filho tinha lembranças claras de existências passadas, né? Então ele publicou na semana passada um scout, né, da Folha de São Paulo, mostrando que a reportagem sobre reencarnação e sobre essa pesquisa tinha atingido ali o primeiro lugar das reportagens, dos artigos mais acessados do jornal naquele período. E isso é muito positivo, porque a gente vê que não são só espíritas que estão clicando naquele artigo. São pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais, para saber exatamente o que a ciência fala sobre isso. Porque é um artigo científico, uma pesquisa com critérios científicos que está sendo divulgada, né? Então, nós vemos assim que as pessoas estão transformando sua visão e vendo a morte de um modo diferenciado, porque quando você fala sobre reencarnação, você fala sobre um espírito que volta à vida no plano físico. Mas para ele voltar à vida no plano físico, ele teve que morrer. E aí então a morte começa a ter uma nova concepção. Então nós vemos que tanto nesse meio de ficção
como acontece nesses programas que nós vamos assistindo, filmes, novelas, como também livros de instrução, como por exemplo os livros espíritas. Mas nós lembramos que nós temos muitos livros mediúnicos que não são necessariamente espíritas, que também contam histórias e experiências de espíritos sobre a vida após a morte. Falamos sobre isso, né? Ontem, né, lá no livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone, que nós vimos ali ela tratando, né, da diferença entre um livro mediúnico e um livro espírita. E nós temos também hoje, né, a ciência se preocupando com isso também, a psicologia, a psiquiatria, aqui no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia também, com grandes pesquisadores, né, principalmente porque a reencarnação na Índia não é um elemento solto que as pessoas acreditam ou não acreditam, né? Acreditam. Mas a reencarnação na Índia ela é um dogma do hinduísmo. As pessoas têm consciência da reencarnação, embora façam ali a sua interpretação, né? Como por exemplo a metempsicose, você reencarnar num corpo de animal por uma punição, ou você reencarnar num corpo humano como sendo ali uma conquista, né? Enfim. Vemos aí pelo mundo afora essas ideias sendo difundidas, mas as religiões tradicionais ainda se mantêm firmes em seus dogmas, até porque elas são sustentadas por esses dogmas. Se por acaso você muda um dogma, é como se você trocasse o pilar que sustenta um prédio. Esse prédio pode demolir, ele pode cair. Pelo fato de você tirar um dos pilares que sustentam suas ideias. Mas a partir do momento em que as pessoas vão modificando o seu pensamento, elas também vão interpretando de uma forma diferente aqueles ensinamentos. Então é um processo lento, é um processo que você não vai mudar a instituição para mudar a cabeça das pessoas. Ao contrário, você muda a mentalidade das pessoas e elas começam a fazer uma leitura diferente dos ensinamentos que são apresentados. Tanto é assim que dificilmente nós encontramos alguém que aceita plenamente os seus dogmas. Sim. Então nós temos assim, por exemplo, quando você pega um livro de uma determinada religião e você começa a ler sobre tudo aquilo que ela apresenta, você fala assim, olha, isso aqui eu aceito, eu gosto dos rituais, eu gosto do ambiente, mas esse assunto aqui, ele fica meio atravessado. Por exemplo, a ideia do diabo, a ideia do inferno, já é algo muito fantasioso para muitas pessoas. Elas preferem muito mais a prática, né, da religião para aquilo que diz respeito à sua vida real, o seu dia a dia, a sua conexão com Deus, do que ficar preocupado com o diabo, que isso é uma coisa que já não convence mais. De você ir para o inferno e ficar para sempre. Aí você pergunta para alguém assim que sai de um culto religioso, escuta, você acredita nisso? Ah, mais ou menos, né? Mas e essas outras coisas? Ah, nisso eu acredito. Então a gente vê assim que são crenças mais seletivas, porque aquilo que já não tem mais fundamento para a razão humana, no estágio em que nós estamos, acaba assim, é como se fosse um grande armazém, onde cada dogma é uma caixa guardada numa prateleira. Você vê aquelas caixas que são mais manipuladas e você vê aquelas caixas que ficam empoeiradas lá no canto, que ninguém mexe, porque ninguém se interessa. Porque são ideias que vão caindo em desuso. Elas fazem parte do armazém, tem que estar ali. Mas ninguém se interessa mais por elas. Na doutrina espírita nós temos, pelo menos, né, na ideia que a gente tem, é um armazém em que todas as caixas estão limpinhas, bem usadas, bem manipuladas, porque todos os temas são vistos a partir a partir do nosso raciocínio. Então não tem nada que você diz assim, eu não aceito muito isso. Tem temas que são polêmicos, que uns aceitam, outros não aceitam, mas é por causa de falta de informação. Mas a nossa inteligência hoje consegue acompanhar tudo aquilo que é apresentado. Você fala sobre a morte, você fala sobre a vida no mundo espiritual, você fala sobre a reencarnação, você fala sobre mediunidade, tudo para nós está atual. Não é algo que caiu em desuso. Porque se caiu em desuso é porque não é verdade. E a doutrina espírita não se sustenta por dogma que não tem uma razão de existir.
Lá em cima, deixa eu ver, a Angelina colocou: na instituição que frequento, chegam para tratamento pessoas católicas, evangélicas. A gente vê, né, a quantidade de pessoas que buscam ideias espíritas. É no próprio o atendimento fraterno que nós temos também aqui no espiritismo.net. Muitas pessoas que nos escrevem não se declaram como espíritas, porque no nosso formulário nós temos, né, a solicitação de dados, né? Então nome, endereço, idade, sexo, e pergunta: você é espírita? Muitas pessoas colocam: não, não sou espírita. Não importa qual ela seja. O que importa é se ela conhece a doutrina espírita ou não conhece. E muitas não conhecem, mas elas nos escrevem exatamente para receberem uma orientação a partir da perspectiva espírita. Isso é muito positivo para nós. Deixa eu ver aqui. A Chaconete colocou: a doutrina espírita tem muito a ver, tem que haver estudo e conhecimento para entender. Quer dizer, não é uma questão de acreditar ou não acreditar. É um caminho contrário, né? Eu não te apresento uma ideia e você tem que aceitar. Na verdade, você começa a analisar e você alcança a ideia. É um processo contrário. Dudu colocou: hoje eu já consigo conversar com alguns católicos evangélicos na boa sobre reencarnação. É uma ideia bastante difundida, e mesmo que ela não seja aceita pelos dogmas, ela é algo que anima, né? Anima a nossa imaginação de saber que isso é possível, de saber que você vai encontrar com um ente querido, de que você vai reencarnar para chegar numa condição melhor. Você pode dizer assim: olha, acreditar eu não acredito, mas seria tão bom se isso fosse verdade. Ou seja, essa abertura do pensamento, deixar a mente aberta para essas novas ideias, é uma revolução. Então você não muda a religião, mas você muda os religiosos, ou os adeptos da religião. A Angelina colocou: nas pessoas então, né, chegam assustadas, mas depois que convém, acham natural, né, também porque são orientados, não são obrigados a continuar, e só para cuidar do espírito, né? Então tudo acontece de uma forma natural, de uma forma harmônica, né? Então aqui, voltando para nós falávamos a respeito da morte, né? Olha que a gente nem chegou na resposta ainda. E tudo isso que a gente conversou até agora foi somente sobre a pergunta. Então, mais uma vez, na pergunta 730, desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, e essa é a nossa expectativa, né? A morte, você deixa o corpo físico, vai para o mundo espiritual, você se renova, você aprende e se prepara para a nova existência. E que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Vamos à resposta dos espíritos. Já o dissemos. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela, em lugar do Criador, né? Render graças à sua estrela é ele dizer que foi por sorte que isso aconteceu. Se por acaso ele está diante de uma ameaça e ele sai daquela ameaça, ou ele fala assim: graças a Deus, apenas por uma frase que todo mundo usa, ou ele diz assim: foi graças a Deus que eu continuo aqui. Ou então ele diz assim: foi por sorte. Então o instinto de conservação traz para nós um certo receio, uma certa aversão à ideia da morte, que significa a destruição, que significa a perda de tudo, que significa cair no desconhecido. Então nós somos motivados, né, inconscientemente a essa autopreservação. Eu vou trazer para nós aqui mais um texto de Miramês, que esse texto é sempre importante para falar sobre a visão das coisas do mundo espiritual. Nada melhor do que os próprios espíritos falarem sobre isso. Então Miramês diz assim para nós: instinto de conservação. Vamos lá. O medo da morte, comum aos homens,
é uma proteção para que eles não venham a sair da Terra antes do tempo, onde alguns deles poderiam, como desespero, fugir ao instinto de conservação, acabando por se autodestruir. Esse procedimento pode lhes causar muito caro, pode custar muito caro, em reparos dolorosos, tanto no mundo dos espíritos, quanto mesmo na volta à Terra em novas vestes, com a marca que usaram para sair dela. A razão nos diz, quando a usamos com o coração em Cristo, que devemos sempre atender ao instinto dentro da ponderação que a moral evangélica nos traz. Também nós outros, espíritos já despidos da faixa carnal, temos esses impulsos de conservação em muitas áreas que devemos respeitar. Olha que bacana isso que ele coloca, né? Que até mesmo os espíritos ainda trazem esse instinto de conservação. Deus, pelo seu amor, vigia a todos como se fora por uma computação espiritual no centro da própria vida. Além disso, os benfeitores espirituais que todos temos estão sempre presentes em nossos caminhos para nos inspirar no momento oportuno. O espírita, já conhecedor dessa verdade, encontra mais facilidade nesse setor de proteção. Assiste-nos o direito de avisar aos encarnados, pelos meios que dispomos, dos perigos em que podem cair, e ensinar-lhes os meios para não serem guiados por cegos, acabando caindo com eles nos mesmos abismos dos ignorantes. O homem deve procurar o prolongamento da sua vida pelos meios lícitos que se encontram ao seu alcance. Não devemos esquecer da força que tem a mente, que tem a oração, a água fluidificada, o passe, o culto do Evangelho no lar e as reuniões de estudos evangélicos. Tudo isso assegura mais harmonia na mente, e a mente harmonizada, consubstanciada em fé e em esperança, porta a alegria que leva ao amor. Lucas nos dá um bom aviso no sentido de nos ajudar, quando relata no capítulo 24, versículo 34, assim se referindo: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Depois de quase 2000 anos, o Senhor Jesus deve ressuscitar em cada coração, aparecendo particularmente às almas na sua maturidade, a interpretar o Evangelho para que os que se encontram dispostos a recebê-lo, não mais como instinto de conservação, mas como intuição divina, de forma que todos sejam conscientes da verdade que liberta. Quando fala a voz interna nas criaturas, desaparece a morte e surge a vida, em qualquer estágio de evolução da alma. Onde estiver, é necessário ao homem conservar a vida física, até mesmo, se possível, por alguns séculos que eles podem ser pingos de luz para o seu caminho. A doutrina espírita é mesmo Jesus de novo na Terra, para conversar com os homens e fazê-los mais felizes. Quem dá a vida é Deus, porém o homem deve e pode conservá-la. Então aqui, bem interessante esse trecho. Bom dia, Roxana, querida, bom dia, professor. Então vamos lá, aqui nós temos uma passagem que fala também sobre, deixa eu ver aqui, onde eu peguei esse trechinho, a respeito da proteção. Está aqui, esse trecho é interessante. Depois de quase 2000 anos, o Senhor Jesus deve ressuscitar em cada coração, aparecendo particularmente às almas na sua maturidade, a interpretar o Evangelho para os que se encontram dispostos a recebê-lo, não mais como instinto de conservação, mas como intuição divina. Então, quando nós falamos sobre essa transformação no nosso modo de pensar, não mais preservar, por exemplo, a nossa existência por uma questão de instinto de conservação, mas de consciência da importância de nós estarmos aqui encarnados. Não mais temer a morte, como o fim de tudo, mas entender a morte, que embora vai trazer para nós, sem dúvida nenhuma, uma certa apreensão, porque nós não estamos ainda imunes a essa situação, porque hoje nós, como espíritas,
temos assim uma preocupação muito mais com o jeito que a coisa vai acontecer do que o que vem depois. Porque aí, de acordo com a consciência que cada um tem, já sabe, né, como será a sua trajetória. Pode ser que durante aquele período inicial venha um pouco daquele receio, daquela certa angústia, a dificuldade pela perda e tudo mais, mas o processo em si acaba sendo muito mais aflitivo do que estar no mundo espiritual. Então isso é muito natural para todos nós, né? Ter essa visão a respeito do que é a vida no mundo espiritual, o modo como nós vamos para lá. Então, como foi colocado aqui, já não mais como instinto de conservação, mas como intuição divina. Ou seja, é a consciência despertando. Aqui ainda na questão 731, deixa eu ver aqui. Tá. 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Aqui é meio que uma pergunta redundante, né? Porque nós vimos aqui na 729, se a destruição é necessária, porque a natureza nos cerca dos meios de preservação e conservação. Então a 731 é mais ou menos ali, né? Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores, né? Então foi só uma inversão, por incrível que pareça, né? Se a destruição é necessária, por que tem meios de conservação? Depois na outra, por que ao lado do meio de conservação a natureza trouxe os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então nós temos ali elementos de conservação e elementos destruidores. Preservar a nossa existência aqui no mundo físico tanto quanto possível, aproveitando cada oportunidade, fortalecendo o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso intelecto, mas os meios destruidores como uma necessidade de evolução. E esses meios destruidores, esses agentes destruidores, que nós podemos colocar ali agentes de toda a ordem, desde um agente social, por exemplo, caso de conflitos dentro de uma sociedade, como os meios, né, individuais, o indivíduo, por exemplo, que sofre um acidente e desencarna, um desencarne coletivo, né? Nesse fim de semana nós tivemos um trágico acidente aqui em São Paulo, onde um ônibus bateu em carros e 10 pessoas desencarnaram ao mesmo tempo. Então nós temos ali esses desencarnes coletivos, desencarnes em proporções maiores, como nós vemos mundo afora, né? Quando acontecem guerras, quando acontecem catástrofes, enfim. Nós vemos ali então esses agentes destruidores chegando o tempo todo, levando as pessoas ao retorno ao mundo espiritual. E o detalhe é que esses agentes destruidores, eles agem em cada indivíduo no seu tempo certo, da sua forma certa, porque não apenas o momento em que o indivíduo desencarna, o modo como ele desencarna também faz parte desse processo de aprendizagem. Por que é que uns, por exemplo, desencarnam dentro de um ambiente em que ele se encontra acolhido? Podemos dizer assim, uma desencarnação de certa forma tranquila no ambiente onde ele se encontra, diferentemente de uma desencarnação traumática, por exemplo, num ambiente de violência. Até mesmo a forma como as coisas acontecem traz para o espírito experiência. Não sabemos bem exatamente o que o espírito aprende nesse momento, mas por que alguns de uma forma tranquila e de outros de uma forma tão perturbadora? O que isso provoca sobre ele? Aquele indivíduo que desencarna de modo tranquilo, por exemplo, por uma doença, por uma coisa que vai ali desgastando o seu organismo e tudo mais, aí de repente ele está rodeado de família, rodeado de atendimento médico, e aí então ele entra em inconsciência e se desprende. Enquanto que o outro, de repente, vem ali aquela coisa impactante, traumatizante, que o espírito acorda desesperado no mundo espiritual. Até isso tem ali o seu sentido. Por que alguns desencarnam de uma forma durante a juventude e outros desencarnam de um modo muito mais prolongado?
Eu ia falar para vocês aqui uma desencarnação precoce, mas eu já expliquei para vocês que é importante a gente diferenciar o que é uma desencarnação precoce e o que é uma desencarnação durante a juventude. A desencarnação da juventude significa que o espírito desencarnou ainda jovem, pelo menos na juventude biológica. E uma desencarnação precoce, tudo aquilo que é precoce, é algo que veio antes do tempo. Portanto, foi uma encarnação interrompida que fez com que o espírito retornasse ao plano espiritual. Então tem até mesmo uma entrevista do Divaldo falando sobre desencarnação precoce. E ele fala que são espíritos que desencarnam muito jovens. E é errado nós usarmos essa expressão. Então não lembremos, uma criança, por exemplo, que desencarna, não é uma desencarnação precoce. É porque ela tinha que desencarnar naquela idade. Mas ela veio exatamente no tempo que se encontrava programado. E não precocemente, de uma forma antecipada. Deixa eu ver mais aqui. Pois é, Rô, a gente coloca essa precocidade, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas ele desencarnou tão cedo, porque ele tinha toda a vida pela frente e coisa e tal. Quer dizer, a imortalidade dele continua na frente dele para ele seguir. E até mesmo, né, tem uma resposta dos espíritos que nós estudamos, deixa eu lembrar, foi no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Samson, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí então o espírito diz assim, mas por que você lamenta? Por que você lamenta a desencarnação de um jovem? Você queria que ele continuasse vivendo aqui? Você faz ideia dos riscos que ele corre enquanto você fica esperando que ele chegue a uma idade avançada, sendo bem-sucedido? Quais são os percalços do caminho? Então os espíritos falam de uma forma muito natural para nós, mas essa naturalidade ainda não é bem aceita, né? Andréa colocou... Não, suicídio é precoce, Andréa. Né? Lembra que precoce é aquilo que vem antes do tempo. E o suicídio é uma interrupção que o espírito impõe à sua existência. Independente da idade, se ele tiver, por exemplo, uma programação reencarnatória de 80 anos, se com 79 anos ele comete o suicídio, é precoce. Porque foi ele que impôs essa interrupção. Tudo aquilo que é interrompido é precoce. E aquilo que vai de uma forma natural é dentro do tempo. Então, diferenciar bem isso. O precoce é aquilo que é interrompido. Né? Se você cometer 1 minuto antes da hora, Dudu, ontem, por exemplo, né? Isso, né? Quando eu assisti ontem a um filme, e aí mostrou assim, foi bem interessante. Deixa eu trazer para vocês o contexto. Era um filme que eu tinha visto há muito tempo, bem legal, Os Três Mosquiteiros, que foi lançado em 93. E aí mostrou ali a Milady, que é aquela vilã da história, né? E aí então ela tinha cometido um assassinato e ela ia ser executada. Aí então ela se ajoelhou, tirou assim o cabelo do pescoço, aí o homem que ia executar levantou a espada para cortar o pescoço dela, aí foi lá um dos mosquiteiros que era apaixonado por ela e interrompeu aquele momento. E pediu para ela contar um detalhe que precisava ali resolver pela morte do rei, coisa e tal. Aí ela contou, se levantou, eles estavam à beira de um precipício, foi Aramis. Aí então ela se levantou e se jogou do precipício. Quer dizer, ela ia ser executada, mas em vez dela ser executada, ela se jogou no precipício. Olha só, ela ia ser executada de qualquer jeito. Ela ia desencarnar de qualquer jeito. Mas ou ela sofreria aquele ato de execução que para ela seria uma punição, ou ela fugiria disso. Então, quando eu assisti ontem essa cena, eu achei que nem tinha importância, ela acabou tendo importância agora para nós. Né? O detalhe, ela ia ser executada, mas ela cometeu suicídio antes. Então, quer dizer, mudou completamente de vítima da circunstância, ela mesma provocou a sua desencarnação. Ela preferiu o suicídio do que a execução. E isso traz, dentro de uma situação real, traz para o espírito uma consequência. Porque ele fugiu daquilo que seria para ele um aprendizado. Olha que coisa curiosa. E a gente imaginava assim que não, é a mesma coisa. Ela é desencarnar de qualquer jeito.
Não ia não. Seria mais ou menos, trazendo isso para uma outra situação real também, nós tivemos, por exemplo, aqui em São Paulo, lá no começo da década de 1970, o edifício Joelma, lá no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. E durante aquele incêndio todo, nós vimos muitas pessoas se lançando do prédio. E claro, não tem uma resposta para isso, não esperem que eu consiga analisar essa situação. Mas o indivíduo era assim, ou ele desencarnava pelo incêndio, ou ele se lançava pelo prédio. Aqueles que se lançaram, será que teve alguma consequência pelo fato daquele, entre aspas, suicídio ter sido motivado por esse desespero? A lei de destruição naquele momento, de que forma que ela atuou sobre aquele espírito? Pois é, Angelina, eu imagino que sim, mas o instinto de conservação, por incrível que pareça, ele estava presente ali, porque ele cometeu aquele ato para fugir de algo pior. Né? Exato, né, Flávio? Então você tem ali os atenuantes e os agravantes para cada situação. Como é que nós vamos analisar aquilo? O indivíduo motivado pelo instinto de conservação, que é algo desesperador naquele momento, ele tentou talvez fugir daquilo que fosse pior, sem muita clareza, sem muita lucidez naquele momento. Didmar. Então nós temos ali detalhes que vão sendo agregados nesse nosso raciocínio que a gente, do nosso ponto de vista, é impossível nós analisarmos. Até porque seria muito fácil dizer assim, não, esse cometeu suicídio, ele vai responder como um suicida, e esse bravamente se deixou queimar pelas chamas. Quem somos nós para pensar? Porque a melhor forma de nós aprendermos é assim, então tá, você analisou que esse cometeu suicídio e esse foi corajoso. Agora eu vou pegar você e vou colocar você nessa mesma situação. Se vira. Vamos ver se você vai ser corajoso ou se você vai ser um suicida. Aí a coisa muda de figura. Nós tivemos casos, por exemplo, semelhantes, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo já entrava em decadência e nós tínhamos ali as tropas russas, as tropas soviéticas invadindo a Alemanha, os relatos históricos mostram que as tropas soviéticas eram extremamente violentas. Então eles chegavam, destruíam, assassinavam, estupravam, né? Então muitas famílias que tinham mulheres, né, esposas, filhas, todas essas pessoas passavam por essa violência sexual. E aí muitos pais e muitas mulheres, por exemplo, a história de um pai que anotou numa agenda que ele, sabendo que as tropas soviéticas iam em direção àquela cidade, ele preferiu matar a esposa, matar as filhas e depois cometer o suicídio, do que deixar a família expostas àqueles monstros que estavam chegando. Muitas mulheres optavam pelo suicídio para não serem violentadas com aquela brutalidade toda que vinha chegando para cima delas. Como nós vamos analisar isso? Como se mede a coragem nesse momento? É muito complicado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para acompanhar o que vocês estão colocando. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui em cima. Dudu colocou aqui, né? Seria o desencarne quando vou para um plano espiritual que não conheço, me levando a pensamentos de coisas morais, né? Uma das minhas destruições da consciência pesada de coisas realizadas na Terra. A destruição seria a minha consciência desestabilizada. Deixa eu ver. Perdi o time, Dudu, do que você colocou. Nesse caso, né, o espírito então ele é atraído para um ambiente onde ele, com o qual ele tem ali relação, né, pela própria lei da afinidade. Deixa eu ver aqui embaixo. O Hermes lembrou aqui, né, se ela tivesse que desencarnar sobre o ácido do machado, terá que reencarnar para morrer daquela forma, né? Vai entender como isso funciona, né? Mas o ato em si, aquele ato no momento de coragem, porque como lembram os espíritos, Kardec pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos. Se o espírito, diante de um perigo, ele opta pelo suicídio, os espíritos colocam que aquele momento seria para ele um teste de caráter, e ele acabou
fugindo disso. Kardec perguntou exatamente sobre essa situação. A morte é iminente, o indivíduo está para morrer e ele opta pelo suicídio antes daquele final. E aí eles falam exatamente sobre a importância do processo de desencarnação na transformação do indivíduo. Aquele momento final pode ser para ele um momento de reflexão importante para a mudança do seu estado geral. Mas é difícil, né? A Andréa colocou, vou passar a ver os filmes prestando atenção em ensinamentos doutrinários. Vai dar trabalho, mas eu acho que vou aprender muito. Para mim isso já é automático, Andréa. Tanto que eu falo para vocês aqui de muitos filmes que eu assisto, né? Eu vejo aquele detalhe e já falo, opa, isso aqui tem coisa. Eu acho que é o hábito, né, de ficar fazendo pesquisa. Eu me acostumei tanto a trazer coisa para vocês que acaba mudando o meu modo de ver os filmes. Até filme de zumbi para mim tem aprendizado, pra você ter uma ideia. Flávio lembrou aqui, né, imagine o calor atingindo a pessoa, os gases sufocando. Se eu pular, talvez consiga sobreviver, difícil analisar. E o Mário reforçou aqui embaixo, né? O que se jogou pulou na esperança de continuar vivendo, mesmo correndo o risco da morte. Eles pensam, né? Eu vou me quebrar todo, mas posso continuar vivendo. É uma ideia, né? É uma esperança que o indivíduo tem. Né? Ou mesmo consciente, né? Olha, eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou morrer dessa forma. Então é algo assim bastante difícil de analisar, né? Deixa eu ver aqui, o Hermes lembrou, né? Há um livro da coleção Nosso Lar que relata a história de dois espíritos que pretendiam subir de posto, né, ir a outros mundos. O instrutor informou que para isso acontecer, teriam que reencarnar e passar pelo desencarne semelhante aos que eles foram os autores, né? Não me lembro dessa passagem, Hermes, mas fica aí o ensinamento também. A Dídima colocou, né, só Deus dá conta disso, né? A gente ainda nem tem condições de imaginar. O que a gente imaginar é pequeno demais. Né? Você sabe que é uma coisa, né? Que é uma coisa simples, né? Mas eu fico imaginando como uma opção de trabalho no plano espiritual, para mim pelo menos, trabalhar com pessoas que estão em processo de desencarnação. Pode ser que eu não tenha força ou equilíbrio suficiente para isso, mas é algo que eu pensava. Estar naquele momento da desencarnação para ajudar aquelas pessoas, como se fossem, né, aqueles espíritos socorristas que nós vemos nos livros, né, para ajudar nesse momento. Como será que é trabalhar com essa situação? Deixa eu ver o que você colocou, Dudu. Um exemplo, né? Minha mãe vai receber um tiro e eu me ponho na frente dela e eu morro. Não, mas aí é diferente, Dudu. Aí a gente lembra sempre que a sua intenção não é desencarnar. A sua intenção é salvá-la. Né? Então é uma... Kardec também já trouxe para nós aqui. É o caso, por exemplo, dos bombeiros. Você tem um bombeiro que trabalha, que está no incêndio, e ele vê ali uma pessoa em perigo, e ele vai fazer tudo por ela, mesmo consciente do risco. A intenção dele não é desencarnar. A intenção dele é salvar a vida, e se ele tiver a opção, ele não vai se destruir. No seu caso, o seu instinto não foi assim, não, eu vou fazer isso porque eu não quero mais viver. Não foi essa a ideia. Então, na verdade, é até uma situação meritória para muitos casos, em que as pessoas agem realmente impulsionadas por esse desejo de ajudar, por esse desejo de preservar o outro, e isso acaba sendo até um ponto a mais que o espírito ganha, né? É uma ação meritória pelo heroísmo, pela coragem que ele tem. Que a gente lembra sempre, né? Deus nos julga pelas nossas intenções. E nesse caso, a intenção era nobre. Né? É o caso de pessoas que, por exemplo, né, você salta na água para salvar alguém que está se afogando e você se afoga. Nós já vimos vários casos assim, né? Então é bem diferente do suicídio, né? Da intenção de autodestruição. Mas enfim, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, já chegamos aqui no nosso ponto, nós paramos aqui na questão 731, vamos então para 732. E para vocês verem, né, falando sobre essa questão da destruição da morte, como esse assunto rende, né, porque nós estamos aqui já 2 estudos e nós avançamos 5 questões. E se deixar, a gente vai ainda ficar ali muito tempo, porque tem muitos exemplos, muitas situações, o que significa, né, a destruição, a interpretação que nós fazemos da destruição, não mais agora como algo negativo, mas um processo de transformação que nós vamos assimilando.
entendendo o seu sentido, entendendo os seus efeitos, suas consequências, né? Então é sempre interessante para nós. O Hermes lembrou aqui, no sargento do exército em Brasília se jogou no poço de Ariranhas para salvar uma criança e desencarnou. Existe um heroísmo melhor do que esse? Sacrificar a si próprio, né? Inclusive quando nós falamos sobre a parte da lei de conservação, deixa eu pegar aqui rapidamente, Hermes, no nosso livro dos Espíritos, aqui anteriormente, lei de conservação, privações voluntárias e mortificações. E aí nessas privações nós temos aqui uma pergunta que nós utilizamos ela como referência, né? Deixa eu ver aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, 725. Kardec pergunta: que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? A pergunta não tem nada a ver, mas olha a resposta. Aqui vem semelhante pergunta. Perguntai sempre se a coisa é útil. Então, quer dizer, essa resposta que os espíritos deram, ela é fundamental. O inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial sempre lhe é desagradável. Então, quando a gente vai percebendo essa ação que ele tem, para que ele fez aquilo? Porque nós temos aqueles indivíduos que são orgulhosos, né, que querem fazer alguma coisa para se promover e acabam desencarnando. Porque nós temos aqueles, entre aspas, heróis que falam assim: deixa comigo que eu faço porque eu sou bom. Ele vai lá e desencarna. Então ele tem, a intenção dele foi se autopromover, mas como resultado ele conseguiu salvar alguém. Então ele teve o lado bom, mas a sua real motivação não era a solidariedade, a fraternidade com o próximo. A sua intenção era a autopromoção. Aí já reverte, porque isso intimamente fica claro, mas exteriormente para aqueles que estão olhando vão dizer: nossa, que herói que ele foi, que coisa bacana que ele fez. Mas ele chega no mundo espiritual, vão dizer assim: que bonito, hein? Quis aparecer e desencarnou. Ah, mas eu salvei o outro, mas não foi por ele que você fez isso. Então são essas situações que a gente vai agregando, né, em termos de ilustração para entendermos um pouco mais. Andréa colocou, né, o importante é entender e aprender, né? Não adianta nada ler e não aprender nada, né? Dudu colocou, né, você sabe que o livro dos Espíritos está mais interessante que os estudos anteriores. Nada contra a gente. Não, mas acontece, Dudu, que cada vez que a gente vai analisando, a gente faz uma leitura diferente, né? E certamente, se nós não tivéssemos feito as leituras anteriores, provavelmente essa seria tão maçante ou tão ainda limitada como a outra, né? Então é sempre agregando que a gente vai somando. Por isso é sempre estudar, estudar, estudar. Eu lendo, eu entendo, né? Antes não entendia porque não lia, tá certo. O Flávio lembrou, né? Pois é, né? A gente entende. Aí a gente entende a orientação de Joana Divaldo, né? Quando recomendou a nova leitura de O Livro dos Espíritos quando ele terminava, né? Pois é. A gente sai da leitura e vai para o estudo. Aí me lembrou, acabei de enviar um rico material, beleza. Por isso Divaldo já leu umas 30 mil vezes, né? Mas sabe o que acontece? Quando a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, e paralelamente fazendo outros estudos, aquilo que a gente estuda num livro traz para nós ideias que vão somando com aquilo que a gente vai aprendendo. Então, quando nós fizemos a primeira leitura do Livro dos Espíritos, a primeira, logo que a sala foi aberta, lá em 2003 a sala foi aberta. Naquela época eu tinha o que para falar exatamente sobre o Livro dos Espíritos, se poucos livros eu tinha lido em termos doutrinários. Já tinha lido um monte de livros, um monte de romances e tal, né? Mas estudos mesmo eram poucos. Aí depois a gente estuda de novo, mas depois a gente foi para a Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, depois de novo o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, com obras de André Luiz, com estudos, palestras, depois o Livro dos Espíritos de novo. Ou seja, você vai agregando cada vez mais conhecimento, facilitando essa interpretação. E ainda assim nós estamos muito longe de fazermos ali um estudo, né, absolutamente qualitativo em termos de conhecimento, né? Por isso que é importante sempre a gente trazer essas informações paralelas, complementando, porque isso pelo menos nos ajuda. Pode ser que a gente não chegue ainda no ponto ideal de conhecimento da doutrina espírita, mas certamente a gente está no caminho certo
pela ampliação da nossa visão sobre os estudos que a gente vem fazendo. A Andrea colocou, né, inacreditável como abre a mente o entendimento das situações que surgem para nós, né, e para os que estão ao nosso redor. Né, por isso que eu estava ansioso para vir, principalmente para essa lei de destruição. O Hermes colocou, né, o Livro dos Espíritos com mais de 1000 perguntas, né, após várias lidas conseguiu decorar umas 6 questões. Né, decorar e interpretar, né, Hermes? O Mário colocou, né, quando começa o estudo do céu e inferno? Mário, nós já fizemos 2 vezes o estudo do céu e inferno, e talvez mais para frente a gente faça de novo, né, mas a gente está com uma lista grande de livros, né, e é o livro que eu mais adoro também. Né? E estudar o livro A Gênese, nós estudamos também aqui a Gênese, bastante coisa para a gente aprender, né, que é um livro mais técnico, mais científico. Né, a Rô lembrou aqui, né, eu lembrei exatamente disso, né, a diferença que sinto do que eu entendia naquela época, não só o que sentia, também o interesse e entendimento, e essa minha volta agora, tudo mudou, né? Como a gente cresce, né, Rô? A maturidade vai chegando, a compreensão vai se expandindo.